A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das Duas com Miguel Videira. Miguel, já é conhecido o valor do desconto do imposto sobre os produtos petrolíferos a aplicar ao gasóleo e à gasolina na próxima semana. 2,7 cêntimos na gasolina, 1,4 no gasóleo, é isso que anuncia o Ministério das Finanças. Tendo em conta que esta redução do ISP tem também reflexo no IVA, o desconto sobe para 3,3 cêntimos na gasolina, 1,8 no gasóleo. Sem este desconto, os dois combustíveis deviam aumentar entre 10 a 11 cêntimos, significa, contas feitas, e este é o valor que importa, que a gasolina e o gasóleo devem subir entre 7 e 8 cêntimos a partir da próxima segunda-feira. O Ministro da Economia admite que o Governo pode avançar com outro tipo de medidas caso os combustíveis continuem a aumentar ao longo das próximas semanas. Tornando-se dessa forma um problema estrutural. Manuel Castro Almeida estabelece um prazo. O Governo está todos os dias a olhar com atenção para os preços dos diversos produtos, da gasolina e dos derivados do petróleo e não só. E estamos sempre a ponderar medidas e a preparar medidas que possam vir a ser tomadas caso estas alterações tenham uma natureza estrutural. Se estas alterações perdurarem no tempo, se perdurarem por mais de 4, 5 semanas, transformam-se num problema estrutural que pode precisar de uma intervenção do Estado. É o que diz o Ministro da Economia, declaração à margem da cerimónia de assinatura do programa Crescer Turismo na cidade do Porto. O PCP quer travar a especulação das empresas. Segundo o Partido Comunista, estão a aproveitar-se do aumento de custos decorrentes da guerra. Os comunistas vão apresentar 5 propostas na Assembleia da República com o objetivo de controlar a escalada dos preços de vários bens essenciais, como a alimentação ou o gás, mas também o aumento das taxas de juros dos créditos à habitação. Numa declaração aos jornalistas, a líder parlamentar Paula Santos defende que é possível controlar os preços por decreto. As medidas que se cingem única e exclusivamente a aspectos fiscais, elas não têm sido eficazes. Aliás, quando foi a isenção do IVA para os alimentos, parte dessa margem foi absorvida, inclusivamente pela grande distribuição, para aumentar os seus lucros. Portanto, é preciso ir mais longe, aliás, à regulação de preços no nosso país, por exemplo, na área dos medicamentos, e, portanto, isso é possível fazer, é preciso que haja vontade política. Foi isso que disse esta manhã no Parlamento Paulo Santos, deputado do PCP. O Tribunal de Relação de Lisboa chumbou o recurso de André Ventura e confirmou a ordem de retirada dos cartazes que visavam a comunidade cigana. Em causa cartazes da candidatura presidencial do líder do Chega, com a inscrição "Os ciganos têm de cumprir a lei". O Tribunal Civil de Lisboa ordenou numa primeira fase a retirada dos cartazes. Ventura recorreu, alegou o direito à liberdade de expressão política, mas agora a Relação de Lisboa vem confirmar a decisão inicial. Decisão acertada, considera o advogado António Garcia Pereira, que representa o grupo de queixosos que interpôs a queixa. No acórdão cita-se decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em que se afirma, designadamente, que a liberdade de expressão não é ilimitada e, sendo obviamente um valor importante, elas têm limites impostos, desde logo, pela proibição da discriminação e pela proibição dos atentados à dignidade da pessoa humana. Portanto, parece-me uma decisão justa, correta, fortemente fundamentada e consolidada. O elogio do advogado António Garcia Pereira à decisão do Tribunal da Relação, mas, em sentido contrário, critica o Ministério Público por não ter aberto um processo penal contra o presidente do Chega, uma decisão ontem conhecida. Eu já disse e repito que aquele despacho podia ter sido feito por um membro do Chega, contém afirmações completamente erróneas, algumas mesmo racistas, e não tem qualquer fundamento. E é muito curioso que o Ministério Público não tenha feito nenhumas diligências instrutórias de investigação, não tenha
não tenha constituído André Ventura como arguido. As críticas do advogado António Garcia Pereira em declarações à agência Lusa. O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa pede a intervenção da organização da Futuralia. Considera que o stand do Chega está a promover uma retórica racista. Neste stand é possível ler frases como "isto não é mesmo o Bangladesh, mas parece", ou "sorria, estamos a ser substituídos", numa referência à teoria da grande substituição. Nesta banca está também exibido o mapa de Portugal, com a percentagem de nascimentos de filhos de imigrantes nos diferentes distritos do país. Ora, o conteúdo destas mensagens levou o Instituto de Ciências Sociais a divulgar um comunicado. O Conselho de Gestão do Instituto reconhece a legitimidade do Chega para participar na Futuralia, mas que isso não pode significar carta branca para a divulgação de mensagens que considera discriminatórias ou que promovem o racismo contra comunidades específicas. A Rádio Observador contactou a organização da Futuralia, que se escusou a fazer qualquer comentário. O secretário da Defesa norte-americana, Pete Hegseth, afirma que as forças militares do Irão estão bastante debilitadas. Pete Hegseth revela que o Irão não tem defesas aéreas e que os drones e mísseis iranianos estão a ser destruídos. Nesse sentido, deixa um aviso ao regime iraniano. Ainda mais importante, eles também não têm a capacidade de construir mais. Este é o ponto mais importante que eu gostaria de realçar hoje. Cedo ou muito cedo, todas as empresas de defesa do Irão serão destruídas. O secretário de Defesa norte-americano afirma que os Estados Unidos, juntamente com Israel, já atacaram mais de 15 mil alvos iranianos. Conclui que o Irão está a ser dizimado. A afirmação de Pete Hegseth de uma forma nunca antes vista. O secretário-geral das Nações Unidas já está no Líbano, um gesto de solidariedade, escreve António Guterres na rede social X. Acrescenta o antigo primeiro-ministro que Portugal, numa referência ao povo libanês, eles não escolheram esta guerra, foram arrastados. Dados da ONU revelam que já morreram quase 700 pessoas desde o início da participação do Hezbollah no conflito entre Israel e o Irão. Há quase 800 mil pessoas deslocadas. A Rádio Observador falou com vários antigos dirigentes leoninos. José Dias Ferreira vai votar em Frederico Varandas, mas avisa que a atual direção tem cometido algumas falhas. É já amanhã as eleições para a presidência do Sporting, com 2 candidatos. O advogado esteve nas direções do Clube de Alvalade na década de 80. Entrevistado pelo jornalista João Lourenço, esclarece que vai votar no atual presidente, Frederico Varandas, apesar, como dizias, Nelson, de algumas críticas. Tanto no futebol como nas outras situações, altos e baixos, o que é natural e que mereceram algumas críticas. No meu caso, sobretudo com o espírito construtivo. Nada com o espírito destrutivo, mas o espírito construtivo. Mas depois, e sobretudo desde 2022 para 2026, eu acho que foram postas na gestão do clube e da SAD assumidas posições que estão muito perto daquelas que eu defendo. Dias Ferreira, ouvido pela Rádio Observador, falou também sobre a renovação do técnico Rui Borges, tem sido tema no clube. Dias Ferreira pede cautela à direção verde-branca, pede para que se espere pelo final da temporada. Mas há um outro presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, que defende mesmo a saída do atual treinador dos Leões. Diz que Rui Borges não tem nível para treinar o Sporting, apesar de destacar as qualidades humanas do técnico dos Leões. Eu tenho uma admiração pessoal por Rui Borges, enquanto cidadão, enquanto bom profissional, enquanto uma pessoa até acolhedora, agradável até, mas, na minha opinião, e entendam o que eu quero dizer, não tem estatuto à dimensão daquilo que tem que ser um treinador de Sporting. O que é que me falta? Falta-lhe efetivamente uma certa visão estratégica e ambição. E ambição em ele próprio. E talvez esteja isso, a essência disso, ou o erro disso está na sua própria humildade, que é um homem humilde. Não ter a dimensão de arriscar nos momentos em que efetivamente se tem que arriscar. Jaime Marta Soares, antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, entrevistado pelo jornalista João Lourenço. As eleições para a presidência do Clube Verde-Branco estão agendadas para amanhã. As urnas abrem às 9 em Alvalade. A Rádio Observador vai acompanhar a par e passo esta eleição. Vamos a outras notícias que também estão em destaque a esta hora.
O Parlamento rejeitou o projeto do Chega sobre a utilização de bandeiras em edifícios públicos. Ainda assim, a iniciativa do CDS, que tem o mesmo objetivo, vai ser discutida na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O Chega e o CDS apresentaram iniciativas para proibir a utilização de bandeiras de movimentos políticos, ideológicos ou desportivos em edifícios públicos. Por exemplo, bandeiras associadas ao movimento LGBT. O projeto do Chega, que foi rejeitado, contou com os votos a favor apenas do partido de André Ventura e do CDS. Rejeitados no Parlamento foram também todos os projetos dos partidos sobre arrendamento, os projetos da PCP, IEL, Chega, PAN, Livre e Bloco de Esquerda sobre o reforço do mercado de arrendamento, hoje discutidos no Parlamento, foram todos rejeitados durante a votação na Generalidade. Por exemplo, o projeto do PCP, que limitava a 2% o aumento das rendas nos novos contratos de arrendamento, foi chumbado com os votos contra de Chega, CDS, PP, IEL, PSD e PS. A IEL, a Iniciativa Liberal, queria revogar o congelamento das rendas anteriores a 1990, uma proposta que também foi recusada pela maioria dos deputados no Parlamento.